Bem-aventurados os cornos que choram, pois eles não vão ser consolados. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bom com você? Tudo bom com você? Tudo maravilha mesmo? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Tá tudo bem? Seja bem-vindo ao Pernoite Talk Show. E hoje eu vou entrevistar aqui uma grande personalidade aqui da cidade de Jundiaí e região, a ativista dos direitos humanos, Sami Fortes. Sami, muito prazer, muito obrigado por você ter aceitado participar do nosso programa. Boa noite, um grande prazer poder estar aqui. Boa noite a todas, a todos e a todos. É sempre de muita importância, de suma importância, eu sempre digo, né? Esses convites, essas oportunidades de espaço de fala e de lugar de fala, né? Porque eu acho que só assim a gente consegue trazer o informativo, o conhecimento, porque muitas vezes as pessoas falam muito do preconceito e acabam esquecendo que muitas vezes não é o preconceito, é a falta de informação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E a Sami Fortes, ela é travesti, mulher transexual. Isso. E a gente vai entender tudo isso aí, viu, gente? Você que tem dúvida, eu vou perguntar para ela e a gente vai entender. E você, logo no início aqui já tem uma dúvida aqui, que você falou a todos. Por que a todos? Então, a todos a gente se direciona ao público masculino. A todas, ao público feminino. E a todos é para toda a diversidade. Isso vai ser usado no Brasil? Já está sendo usado já? Já faz um bom tempo que nós já usamos, né, o todos. Não é necessário, não é obrigatório. Tem militantes e ativistas da diversidade sexual, né, que é voltado para a população LGBTQIAPNB+, que não utiliza, porque todes, ele, elo, né, todas essas pronúncias é linguagem neutra. E aí ainda existe uma grande discussão, né, no país sobre essa questão da linguagem neutra. Eu gosto de utilizar porque eu gosto de definir e firmar que sou uma pessoa LGBT, faço parte da comunidade e tenho que respeitar os meus. Então você acha que é necessário usar essa linguagem? Você acha necessário ou você acha que é só... Algumas palavras eu gosto muito de colocar em evidência, porque isso define, isso registra, isso marca a nossa existência e resistência. Sami, desculpa. Você se considera uma negra? Então, quando eu faço minhas apresentações, eu sempre falo, né, que sou uma mulher travesti, antes de qualquer coisa, e uma mulher trans, né? Travesti e transexual, uma mulher transexual. Aí eu coloco, sou negra, indígena e retomada. Por quê? Retomada significa o quê, né, pessoal? Então, assim, me considero e sou uma mulher negra, porque venho de uma família negra. Meu pai vem de uma ancestralidade negra, né, onde minha avó era africana e meu avô era italiano. Então, os dois se uniram e aí vem essa miscigenação do Brasil, né? E aí vem o cafuso, o mameluco. Então, eu venho dessa ancestralidade aí da população negra, né? Da raça negra. E falo que sou indígena em retomada. Por quê? Porque minha mãe vem de antecedência negra, né? Então, os familiares da minha mãe são todos indígenas. Né? A minha família também são tudo índio. Olha as minhas características de índio.
Então eu sou um Aí, indígena. aí, aí você vai se reconhecer. É quando eu vou Você que no, vai se identificar. desculpa, quando eu vou no médico, eles perguntam assim: você se considera negro, pardo ou branco? Eles perguntam isso, eu não sei se E você já. você? Eu falo, eu sou amarelo, eu só como Mas, miojo amarelo. mas você se considera Eu, asiático? não, eu sou um asiático daqui para cima, aqui eu sou asiático, eu tenho os olhos de tatu-galinha. Tatu-galinha é um animalzinho lá do Pantanal que tem um olhinho pequeno, daí o pessoal me chama de tatu-galinha lá no Paraná. Então, eu particularmente, quando fazem esse tipo de pergunta para mim, né, eu coloco negra com maior orgulho. O indígena em retomada, só para terminar, sim, concluir a sua pergunta, por que retomada? Porque eu sempre, desde pequena, reconheci e me reconheci como negra. sim. As vertentes indígenas, elas vieram após a minha militância, após a minha atuação enquanto ativista. Que aí eu comecei a conhecer as problemáticas e a invisibilidade do povo indígena. Então, eu estou retomando essa minha identidade indígena. Isso eu acho que é muito importante. Mas eu acho você, eu não, se eu olhar para você, eu não classificaria você como negra. Porque você é da mesma, quase da minha mesma cor, que é só um pouco encardido. Na verdade, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala sobre a raça negra, né? E na verdade, eu aprendi isso ano passado. Eu já vou ensinar aqui para todos vocês. Novidades! Não se fala raça negra, se fala porque não existe várias raças, Não, mas existe tem uma somente raça negra. uma raça que é a humana. Mas tem a raça negra, que é uma banda. Então essa banda pelo menos vai ter que ser extinta daqui a pouco, né? Provavelmente. A banda raça negra vai ser extinta Provavelmente. de Washington. Vai ser porque a gente sempre usou isso daí, a raça negra. Mas aí é nome de banda, né? Aí É nome pode de banda, ficar. acho que pode, né? Pode ficar. Eu estou falando em relação à propriedade de fala, né? Propriedade de De fala. território. Ou seja, a raça negra, ela, durante muitos anos foi dito, mas existe a raça branca? De Já samba ouviram falar em raça branca? Raça branca, nunca ouvi de raça música? de música, não. Não. De linguagem assim, tipo, a raça negra são pessoas negras. Existe, os brancos, existe raça branca? Ah, lá no Paraná, o pessoal falava assim, quando o pessoal era muito ruim demais, falava, ô, raça de cobra da peste. Ah, aí é um outro tipo de É uma raça que ainda expressão, existe ainda até hoje, é viu? raça de cobra, Conheço raça de vários, víbora, inclusive. essas coisas. Então, assim, existe a raça humana. E isso é muito importante É a a gente raça humana. colocar. Nós todos somos iguais. Você está entendendo? Então é por aí que a gente O começa. sol nasceu para todos, acabou a entrevista. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Bem, né? Tudo igual. Uma pergunta que eu queria fazer para você, Sami Fortes. Por que Fortes? Sobrenome. É sobrenome É forte. sobrenome. E ele é muito forte, porque tem muita coragem para fazer entrevista com um doido igual eu. Parabéns. E enfrentar todo um preconceito de toda uma sociedade, né? E o Porque, preconceito. assim, eu vou te falar uma coisa. Amo o município onde moro, amo as oportunidades que esse município me ofereceu e me oferece até nos dias de hoje, mas a gente não pode deixar de falar que vivemos num município extremamente conservador, extremamente elitista, é muito Sim. importante, e o preconceito ele impera, né? Muitas vezes. O preconceito. Estrutural. Eu acho que o preconceito, a fome e a guerra é uma coisa difícil de acabar. O que você acha? Nós lutamos, enquanto representantes de direitos humanos, eu acho que a nossa maior meta é a paz. A paz. A paz. Você é representante dos direitos humanos aqui da cidade de Jundiaí ou do Brasil? Eu sou representante do Brasil. Do Brasil. Uma das representantes do país. Existe representante mundial? Sim, sim. Nessa linguagem de todes, é só no Brasil ou existe outro país? Porque se a pessoa aprende todes aqui, ela pega e vai para outro país. Mas aí existe o seguinte: direitos humanos é uma coisa e a diversidade é outra. Né? O todos ele vem nessa nomenclatura LGBT. Certo? Na linguagem neutra LGBT. Direitos humanos a gente faz um acoplado de
todas as populações que se sintam em vulnerabilidade, ou seja, corpos invisíveis, mulheres que ainda hoje buscam seu lugar, né, de equidade com o homem na sociedade, O que é isso? Equidade com o homem? ou seja, a mulher hoje ela conquistou o seu espaço numa empresa. Ok, ela é diretora executiva e aí tem o diretor executivo. Aí se você for fazer uma comparação de salário, Ah, sobre esse negócio de o salário. homem, o diretor, ele É. ganha 1000 vezes mais do que a mulher. Tem a ver com o William Bonner e aquela outra lá que eu esqueci o nome, porque levantou essa questão que o William Bonner ganhava bem William mais Bonner que... e Renata Vasconcelos, a Exatamente diferença de isso, salário Renata. lá. Não sei se é verdade. Eu também não sei se é verdade, mas assim, eu acho Renata tão boa profissional quanto o William. Se fosse essa questão, ambos deveriam ganhar igualmente. Porque a qualidade do trabalho dele é a mesma dela. Né? Então, essa equidade, Pode falar para essa câmera aqui. essa comparação, né, de igualdade de direitos, a gente busca até hoje, porque sou feminista. Né? LGBTs, refugiados, PCDs. Sabe o que é PCD, né? Não, que não sei nem o que é sabonete. É marca de sabonete, né? PCD são pessoas deficientes. Mas é que tem um PCB sabonete, né? Pebo, Não. é pebo, desculpa, gente. Febo. Febo é um fedor. É febo, porque a palavra escrita com PH, PH é ela febo. vem É igual com F. daquele Então, daí humorista lá da Praça Nossa do Filadélfia, com 2 PH. PH um no fio, outro no for. Isso, eu tô com uma dúvida aqui. Ele gosta de se intrometer na minha entrevista. Desocho, eu vou pegar a arma aqui. Essa, na sua câmera é aquela ali, ó. Ai, desculpa, gente, mas é impossível não dar galera. Eu tô com uma dúvida desde o início da nossa entrevista, desde que começou, Sim. porque eu tô achando maravilhoso isso aqui, essa caneca. Essa caneca, E assim, você vai você receber uma, viu? Isso que eu ia perguntar. Aqui vai Isso que eu ia receber. perguntar. A Não, gente está pega, agora a gente comigo ganha. Como é que a gente faz? Porque eu amei. Você vai ganhar uma caneca Parabéns. do programa Pernoite Talk Show. Vou até beber aqui. Não tem nada de álcool aqui, né? Escutou, Catherine? Pode beber. Não tem nada de álcool, não. Não? É bebida boa. É da boa? É da boa. O pessoal usa no ritual dos índios, já que você é índia. Ah, eu acho que eu tô começando a ficar tonta. Eu acho que eu vou desmaiar. Já tá fazendo efeito. Que beleza! Então, aí voltando. Os direitos humanos, a gente faz um trabalho pela paz, né? Paz mundial. Aí que eu te falo. Então nós temos assim o nosso grande presidente da ONU, que ele faz então os direcionamentos, né, da conduta da qual a gente vai trabalhar anualmente, e a gente desenvolve então nas nossas regiões. É isso. Você pode falar direto para aquela câmera ali, que o pessoal tá louco para você olhar para aquela câmera para saber. Vocês estavam com saudade de mim? Faz tempo que eu não faço uma entrevista. Você acredita? Faz tempo, olha que Faz bom. um tempinho. Aí eu resolvi dar uma paradinha com entrevistas, essas coisas Eu sei assim. que foi muito difícil você chegar aqui, mas eu agradeço de coração. Imagina. O pessoal aí que tem dúvidas, né, que eu vou fazer umas perguntas aqui para ela. Você em Jundiaí, a Sammy Sword, você é chamada como? Assim, o que você representa para Jundiaí? Você que é uma pessoa conhecida. Hoje eu sou a representante LGBT QIAPNB+, que é, depois se quiser eu até posso falar um pouquinho sobre essas letras. É isso que eu ia perguntar já. Ou seja, eu sou a representante LGBT, da diversidade. Você é representante, por que você representa? Porque eu milito e sou ativista à frente da população LGBT. Você que defende, então, seria isso? Defendo os direitos humanos. Eu defendo a questão de existência. De existência. Né? Das pessoas Sim. LGBT. As pessoas que estão assistindo aí têm muitas dúvidas. Eu sei que tem, igual eu tenho, sobre esse LGBTQIA+, tem muitas letras, né? Isso. Então, até eu me confundo. Eu vou até anotar aqui, assim, para mim não esquecer que eu sou meio doido. O L significa o quê? Então, vamos lá. Eu acho que antes de nós falarmos sobre a nomenclatura, eu vou tentar nomenclatura. Nomenclatura, primeira vez que eu falo essa palavra. Nomenclatura. Ficou bem falando essa palavra. Nomenclatura. Gostei. Teve propriedade para falar nomenclatura. Adorei falar. Então, assim, antes de nós falarmos sobre a nomenclatura,
da diversidade sexual, eu gostaria muito de falar com vocês sobre o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. A partir dessas duas palavrinhas, vocês vão conseguir identificar as letrinhas. A sociedade, nós, ao nascermos, nós somos impostos pela situação que a sociedade nos impõe. Ou seja, somos binários. Binários? O que é uma pessoa binária? O que é ser binário? Homem ou mulher? Binário. Homem e mulher. Bi, são dois. Homem ou mulher. Você, quando você nasceu, te identificaram como? Homem. Homem. Então você Só é identificaram como homem, viu, certo. gente? Você? Homem. Homem. Homem, é. Eu também. Você também. Eu nasci e me identificaram como homem. Por quê? Eu tinha... Posso falar abertamente tudo? Abertamente. Ah, porque tem lugares que a gente tem que, né? Não, Eu tinha pipi. abertamente da Eu verdade. tinha um pipi. Ah, você não tem mais pipi? Ela não tem mais pipi, não? Hoje, graças a Deus, não. Então, assim, ao nascer, a pessoa ela é identificada como homem ou mulher. Isso é ser uma pessoa cisgênero. Cisgêneros. Certo? Então, você que é homem, tem pipi e se identifica e tudo ok para você, todo tipo de homem, então, que se identifica e aceita o seu órgão genital, é um homem cis. Mas eu agora estou meio... Calma aí. Calma aí, eu falei do binário. Binário. Falei do binário, homem e mulher. Sim. Aí, para essa situação ficar um pouquinho mais divertida, a gente vem falando sobre o cisgênero. Certo? Oxigênero. O cisgênero, ele é, ou seja, o que é um cisgênero? O que é uma pessoa cis? O homem que nasceu com um órgão genital masculino, ele se identifica um homem, Sim. aceita a situação enquanto homem de vida, se curte, é um homem cis. Posso falar uma coisa? Eu tenho pipi, mas não uso pipi para essas coisas assim de coisar. Eu sou o quê, então? Eu já te falo, porque vai estar numa das letrinhas. É porque ninguém quer, gente. Ah, porque você... Ah, não, então aí... Não, ninguém quer eu, ninguém quer eu. Não, não. Não, até que funciona, mas... Aí não tá na nomenclatura. Ninguém quer eu, daí eu queria ser... Se tem alguma... Não tem. Não tem como por eu? Não tem. Não, ninguém Agora tem. Às vezes eu acho que estraga a minha piada, eu vou dar um tiro nele. Pega a arma. Então, o que acontece? A mulher cis é aquela mulher que nasceu com órgão genital feminino, se identifica, se aceita o seu corpo, perfeito, é uma mulher cis. Aí, até aí uma dúvida? É cis. Não, até aí não. Cisgênero, uma pessoa cis é o homem ou a mulher que se identifica, aceita o seu corpo, aceita o seu órgão genital e tá tudo bem. Eu sou cis corno. Pode ser. Lá na bandeira lá dos LGBT, Não tem como não... colocar uma letra não. C lá, não, corno? Não. Porque o corno, ele sofre muito preconceito. Porque aí viu, o gente? corno, na verdade, ele não é somente para LGBT. Não, mas eu... Não, pera aí. Ele pode ser homem, mulher, ele pode ser... Mas vocês estão fazendo uma confusão aí, porque o corno sofre preconceito, eu sofro preconceito por ser representante Mas dos assim, cornos aqui em Jundiaí. Mas aí não é questão de... É uma condição. Mas tem você falou que você defende a minoria também, né? Mas aí nos direitos humanos, e a gente não defende corno. Não tem como colocar os cornos. Não gente, tem como. infelizmente. O corno nasceu para ser corno e vai morrer corno. Meu amigo corno, não tem jeito não. Nós vamos... no início da frase, no início do programa já falou isso. Nós vamos ter que ficar sem bandeira mesmo, viu, amigo corno? Eu continuo dando palestra que eu sou. Sem bandeira e sem mulher. Sem bandeira, não. A gente sem nada. Às vezes a gente consegue uma mulher, mas coloca chifre na gente. Daí, por isso que eu sou... Mas é por isso que vocês gostam. Eu sou representante dos cornos. O corno gosta de levar chifre, não é? Por isso que é corno. Se não usa o plural. Mas vamos voltar ao que interessa? Vontade a gente tem de usar, né? Mas tá difícil. Vamos lá. Sei. Mas olhando aí para a tem lente da verdade, vamos lá, também, vamos continuar. Porque é tão fácil, não é? O quê? Ah, tem que pagar? Eu não vou pagar nada.
Então, aí você vai ficar realmente sozinho. Aí eu não tenho mais alternativa para você. Sabia que tem um santo São Corno? Mentira. O São Corno é assim, ele tá com duas mãos assim, ó, na frente, a imagem do São Corno, com 2 chifres e tem uma oração também do São Corno. Essas coisas com chifres eu não gosto, não. Pode olhar para a câmera aqui e continuar aqui. Falou todas as coisas de chifres eu não gosto. A gente está no L ainda. Agora, não, mas eu nem terminei, eu nem falei do L ainda. Nem do L? Eu tô falando do cis ainda. Do cis, eu sou um cis. Aí você vem com corno? Eu sou um cis, não é que eu me misturo um pouco aqui. Você vem com essa história do corno? Metade do programa você tá falando de corno? Era meu sonho, gente. Que ela ser corno? Não, o meu sonho é ser corno não, que eu já sou. Era meu sonho, ela me dá uma resposta aqui que caberia uma letrinha de C lá no LGBTQIA+. Mas não é. Não, quem sabe você não se identifica no desenrolar das letras aí. Vai que possa, né? Agora você lembra... Desperte uma luz aí. Para sua lente ali... Certo, aí o que acontece? Então, o cis é o homem e a mulher que se identifica e aceita o seu órgão genital. Sim. A sua condição enquanto homem ou mulher. Aí nós temos o transgênero. O que é ser uma pessoa transgênera? Uma pessoa trans é o homem que nasceu com o órgão genital masculino, não se identifica, não aceita o seu órgão, não aceita a condição de ser homem, então ele faz a transição do universo masculino para o feminino. Por que será que ele não aceita? Porque ele não se identifica. Ele olha para eu não quero esse negócio aqui nessa torneirinha. Não é questão... É isso? Porque assim, a representatividade de personalidade do ser humano não está somente no órgão genital. Isso aí é uma coisa muito machista. É machista isso? É machista isso. Eu sou machista. Sabe? Porque vai além do órgão genital. Além. Vai muito além. Só uma palavrinha aqui. A gente teve um presidente aqui no Brasil, que já não existe mais, graças a Deus, que ele se preocupava muito com os buracos dos outros, sabia? Quem era? Não posso falar o nome aqui, não é? Não pode? Na verdade, a gente não pode falar de política. Então, vamos passar. Vamos ultrapassar essa situação. Ele se preocupava muito com os buracos dos outros, graças a Deus que ele não está aqui mais, não. Vamos lá, então, pode continuar. Certo, ele caiu em um, né? E morreu. Então, vamos lá. Então, assim como existe o homem, que então faz essa transição para o universo feminino, porque não aceita, não se identifica homem, ele se torna uma mulher trans. Que é o meu caso. Eu nasci menino. Isso. Tive toda a minha existência sempre com trejeitos e formas femininas. Mas a partir de quanto tempo assim de vida, assim? Ou foi logo no início da Eu vou contar um pouquinho da minha história, uma pequena parte, para o pessoal compreender. Só para as pessoas poderem entender. Então, mas só vou terminar aqui a mulher. O homem, então, no meu caso, menino, fiz a transição para o universo feminino. A mulher, ela também pode fazer a transição, porque ela não reconhece o seu corpo feminino, não gosta do corpo feminino, então ela faz a transição para o universo masculino e se torna, então, o quê? Um homem trans. Um homem trans. Isso. Então, o que é ser uma pessoa trans? É o inverso do cis. Não é? O inverso do cis. Eu, por exemplo, assim, eu posso ainda ser o inverso. Eu posso amanhecer amanhã e falar assim, eu acho que... Não existe isso. Ou não? Não existe isso. Não existe isso. Há casos de pessoas trans que fizeram a sua transição muito tarde. Eu conheço o caso inclusive de uma mulher trans daqui, de Jundiaí. Casada, era casado, certo? Homem, casado com uma mulher, professor e tudo mais, só que ele sempre vivia naquele mundo muito obscuro, porque ele não era feliz. Ele amava a mulher dele, mas ele não era feliz enquanto homem. Ele não era feliz sexualmente, então? Ele até era feliz sexualmente. Até era feliz sexualmente? Até era feliz sexualmente. Coisa difícil de compreender, meu Deus do céu. Mas por quê? Eu acho muito difícil. Só que ele não aceitava o corpo masculino que ele tinha.
A cabeça dele, o pensamento, a logística de vida dele era de uma mulher. Mas por Então, quê? chegou aos 42 anos, ele chegou e falou com a esposa: olha, eu vou fazer a minha transição porque eu me acho, eu me considero, eu me identifico uma mulher. Fazer a transição seria uma cirurgia também? Não necessariamente. Não A precisa. transição é você fazer a transição. Você deixar de ser masculino e ser feminino. Ou vice-versa, né? Deixar de ser mulher e ficar masculina. E aí, bem rapidinho, essa transição, ela vem acompanhada do quê? De uma terapia hormonal. Essa terapia hormonal, ela é feita por um profissional da saúde, que cuida de hormônios, que é o endocrinologista. Então, a gente faz um tratamento hormonal com o endócrino. No meu caso, por exemplo, eu tive... porque vocês, enquanto homens, vocês têm hormônio masculino, que é a testosterona, Testosterona. mas vocês também têm hormônio feminino. A gente tem também, feminino? Também tem. Só que uma porcentagem muito pequena, muito baixa. É na hora que ele dá vontade de chorar bastante, sim, será? Nessa Quem hora? sabe não seja. É Né? que eu sou muito delicado. Então, quem sabe não é que eu vem daí, choro, né? eu choro. Mas quem diz que toda mulher é frágil? Não, quem disse Por que a mulher sexo tem, frágil, né? Então não tem nada a ver o hormônio com a forma de ser delicado ou ser chorão. Isso aí Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sentimentalismo. Não, mais uma fala machista. Aí, Como assim fala machista? são pequenos detalhes que hoje a O que gente que eu tem falei que que é se... de machista que eu não estou entendendo? E aí a mulher, será que porque eu sou frágil, eu sou delicado, ou eu sou um pouco chorão, que é o hormônio feminino? Desde criança me ensinaram que mulher é sexo frágil. Ensinaram errado. Colocar Né? na minha cabeça agora para tirar. Todos nós, né? Mas aí tem a desconstrução. Essa palavra, ela está muito em evidência nos dias de hoje. A desconstrução social. Nós estamos em 2023, gente. Assim, a gente não vai querer ter falas e pensamentos e diálogos de 1800 e bolinha. Não, eu não. Porque assim, não existe isso, né? Como que a gente quer que o mundo evolua, que a nossa vida evolua, se a gente não faz a evolução na cabeça? Isso é muito importante a gente dizer. Eu não me Porque considero, é aquela situação. Ser machista é defeito? Para as feministas é. Com certeza. As feministas é. Qualquer feminista é. Eu não me considero um cara machista, porque eu acho muito lindo uma mulher que lava a louça, lava a cozinha e lava a roupa pro marido. Só isso. Eu sou machista? E ao contrário. Hã? Deus me livre eu lavar a louça. Imagina, você jamais será machista. Que isso? Eu não sou machista, não. Mulher... Então, assim, a gente tem que ter essa desconstrução pessoal e social para que a gente possa nos tornarmos pessoas atuais. Porque ninguém aqui está querendo fazer apologia e falar, não, é isso, eu não estou botando uma faca no seu peito. Até o final da entrevista, quem sabe eu pego uma arma e faça você mudar com a situação. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. Vai que de repente a gente pega um estojo de maquiagem, já não faça uma boa make em você e você sai linda por aí. Tudo é descoberta. Opa! Isso faz até mais sucesso. Não é? Quem sabe você deixa de ser corno. Porque as minhas irmãs casaram com homem e são todas felizes. Eu estava pensando nisso. Mas não precisa você virar mulher para ser feliz. Basta você ser gay. Gay? E o que é gay? Eu vou terminar de falar o que é trans. Aí, tá. dentro da nomenclatura dos transgêneros, então é essa transição que a gente faz, ok? Então a gente faz... Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei dessa situação de colocar silicone, de colocar prótese, sabe? Essa coisa toda assim, eu acho assim que é muito corpo estranho que a gente coloca no nosso corpo. Você tem outra cirurgia plástica, então? Dependendo da situação. Eu fiz um no meu nariz aqui, ó. O médico quebrou esse osso aqui, ó. Como era esse nariz antes? Mais de índio, né? Mas deu uma remodelada aqui. Entendi. É o Fernando Vargas. Obrigado, Fernando Vargas, por ter feito de graça. E você se sente como hoje?
mais lindo, mais lindo. Eu me sinto É lindo. a vaidade humana, É humana. Vaidade humana, Humana. ego. né? Mas a gente não pode deixar esse egocentrismo tomar conta do nosso ser. Jamais. Eu não sou eu me considero uma pessoa assim, sem preconceito. Tan, 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 tan. Eu fiquei quieto agora, só esperando o que ia vir. Bom, mas voltando então à Bom. situação, então o endócrino ele receita então um medicamento que são os hormônios e a gente então aplica. Eu sou da opinião de que se você nasceu e se você se identifica uma mulher ou um homem trans, então basta você utilizar alguns hormônios para que você possa ter então um estereótipo, né, físico apropriado para a situação. Ou seja, então, você tem uma pergunta para fazer, né? Já deixo você falar. Então, assim, eu tomo hormônio desde os meus 16 anos, certo? Eu já estou na faixa dos 40. Então, o que acontece? Tudo que eu tenho no meu corpo é natural, é hormônio. Natural. Eu não tenho nada de borracha, não tenho nada de óleo no meu corpo. Não tem nada de borracha também, não. Nem minha tubiba é de borracha. Certo? Então, assim, eu acho que é de suma importância a gente fazer essa militância, aproveitar aqui e falar para pessoas adolescentes, crianças, jovens, transexuais, que entrem nessa luta junto comigo para ter corpos naturais. Porque você não precisa de peito de prótese, você não precisa, só se for para estética pessoal. Mas, sabe, para você ser feliz, basta você se identificar. Basta você ser feliz do jeito que você é. Esse é o nosso propósito. Isso. Então, nós temos, então, o cis e o trans. Cis e o trans. Certo. A partir daí, eu venho falando sobre identidade de gênero. O que é identidade de gênero? No meu caso, eu sou uma mulher trans. Eu me identifico. Então, meu gênero é mulher e eu me identifico trans. Então, eu sou uma mulher transgênero. Ok? Compreenderam, pessoal? Eu compreendi nada, não, mas vamos continuar aqui. E aí nós temos a segunda palavra que eu comentei com você, Sim. que é orientação sexual. Orientação O que sexual. que é orientação sexual? A orientação sexual, ela vem no gosto, no tesão, Essa é na orientação emoção. sexual? Isso é orientação. Então, Isso não é orientação. Isso é... o homem cis que gosta do seu corpo e aceita o seu órgão genital, que sente atração por mulher, Sim. ele é um homem hétero. Não é cis? Ele é um homem cis hétero. Eu sou cis hétero. Certo. Falou muito rápido. Eu sou cis hétero e corno. Melhor. Aí já fechou. Para, que é muita coisa para uma pessoa só. Vamos parar por aí. É bom que eu vou aprendendo muita coisa. Exatamente. E o pessoal que está em casa também está aprendendo muita coisa também. Que tem vontade de perguntar hoje aqui. Então, assim, tratar o das homem dúvidas. que tem, que é cis e tem atração por mulher, pelo sexo oposto, ele é um homem cis heterossexual. Já o homem cis que se identifica, aceita o seu órgão, mas tem atração por outro homem, pelo mesmo sexo, o que ele é? Homossexual. Ele é o gay. Esse que é o gay. Esse é o gay. A mulher cis, que tem atração pelo sexo oposto, ou seja, por homem, ela é uma mulher cis heterossexual. Heterossexual. Agora, a mulher cis, que sente atração por outra mulher, ela é lésbica, ela é homossexual também. Até aí tudo bem? Não. Não, eu sou sincero, gente, tem que falar que não. O gay, por exemplo, você falou assim que é um homem que sente atração por outro homem. Isso. Vamos por eu vou colocar eu de exemplo. Eu estou apaixonado pelo Fabiano. Fabiano, eu estou apaixonado por você. De repente eu me apaixonei pelo Fabiano. Sim. E o Fabiano se apaixonou por mim. Deixou de ter corpo, já tá bom. Isso. Já tá feliz. Tô dando um exemplo. Fabiano, você gosta de mim? Fabiano, eu sou apaixonado por você. Porque eu namorei mulher, nunca deu certo, então vamos namorar, Fabiano. Daí o Fabiano vai namorar.
Agora eu queria saber assim, mas eu sou o. É uma relação homoafetiva, É porque são dois homens. homoafetiva. Mas como que é a relação homoafetiva assim? São dois gays. Dois gays. Mas como que é a relação assim de checho? Eu serei o Ai, hétero não na existe relação? isso, pelo amor de Ah, Deus, isso aí meu todo mundo fica em querido. dúvida. Quem que é o homem da Gente, relação? não existe passivo nem ativo dentro de Isso, uma passivo e relação. ativo, ela falou. Não existe isso. Os dois Existe sentimento. Estou falando primeiro da atração. Não, No sexo, no sexo. quatro paredes tudo vale. É porque daí fala assim, não, eu não gosto que tu fica coisando em mim, eu vou falar pra Não, ele. porque assim, eu acho que as pessoas se identificam como elas querem, né? Daí Isso aí é um livre-arbítrio de cada um. Não, eu gosto de ser mais passivo. Eu gosto de ser mais ativo. Aí vai de cada um. Vai de cada Essa um. questão do passivo e ativo a gente deixa de lado. Mas peraí que tá ficando legal. Eu não sou sexóloga. Não, mas isso aí. Não é nesses detalhes que eu não vou poder explicar. É mas assim, isso é uma questão muito pessoal de cada um. Eu, quando falo pra você, tá? Eu posso falar de mim. Sim. Eu sou uma mulher, você lembra que eu comentei com você? Eu sou uma mulher transexual, que é a minha identidade de gênero, certo? E a minha orientação sexual, eu sou heterossexual. Porque eu sou uma mulher trans. Automaticamente eu gosto de me relacionar com homens cis. Ponto. Homem cis. Sou passiva. E o homem cis. Pronto. Assim que você... É como você disse que é casada, o seu homem cis... O meu esposo é cis. É um homem cis hétero. Cis hétero. Isso. Ele não tem nada a ver com... Nada com nada. Nada. Cis hétero. Ele tá fora disso. Mas se o meu namorado, que eu me apaixonei, quiser coisar comigo, eu não quero coisar, que ele coisa comigo lá no ônus. Daí, ônus, né? Para não censurar o vídeo, tem que falar ônus. Eu não quero, daí eu continuo sendo gay, a mesma coisa. Sempre que você está se relacionando com outro homem. Se relacionou com outro homem é gay, tá? Mas... Eu acho muito engraçado que tem homens cis que falam assim, não, eu não sou gay, eu saí com aquele cara lá porque eu tava bêbado ou por dinheiro. E, gente, você teve ereção? Tive. Posso falar abertamente? Pode. Você comeu o cara? Comi. Você deu pro cara? Acabei dando. Você chupou o cara? Chupei. Então você é gay. É ponto, gente, sabe? Não vamos entrar com essa situação, porque isso aí é machismo. Não, eu não sou. Cara, qual é a diferença? Eu conheço homens gays que são grandes diretores, são grandes personalidades. Meu amigo pessoal é governador do Rio Grande do Sul. E ele é gay. O Eduardo. Eu conheço ele pela TV, né? Tá entendendo? Uhum. O Eduardo. E aí? Deixou de ser homem? Deixou de chegar aonde chegou por ser gay? Não. Você acredita que um dia é muito esse simples tipo de entrevista não vai ser mais preciso? Você acredita que um dia vai ser? Olha, eu acho que eu digo assim, né? Eu estou compartilhando nessa luta com o meu tijolinho nessa construção. Eu acredito e espero. Nem que eu esteja bem velhinho e não me ligue mais. Tem mais aqui, ó. Eu estou colocando meu tijolinho hoje aqui nessa construção para fazer a desconstrução social do preconceito estrutural. Do preconceito, que é uma das coisas mais difíceis, é o preconceito. Mais difíceis. Porque não existe o preconceito somente com LGBT. Não existe o preconceito que é o racismo somente com a pessoa negra. Ou não existe só o preconceito que é da gordofobia, que é com pessoas gordas. Né? Xenofobia. Tem tantos e tantos preconceitos. Tem tantos tudo e tantos fobia estilos. agora, tudo é fobia, né? Todos os estilos de preconceito. Eu digo uma coisa que eu falo muito, né? Quando eu vejo falas transfóbicas, preconceituosas contra a minha população. Porque hoje eu, na posição que eu ocupo, de tanto falar na luta, de tanto fazer essa mesma fala, né, de poder, sabe, de empoderamento, de empoderar pessoas, que somos seres humanos, então somos, existimos e resistimos. Quando eu falo sobre o preconceito, sobre uma pessoa que tem preconceito, eu digo que o problema não está comigo. Eu sou tão feliz do jeito que eu sou e eu vivo a minha vida tão tranquilamente que pouco me importa do preconceito, se você tem preconceito. Quem vai perder o tempo
o seu tempo, o seu sono, e vai deixar de viver para cuidar da minha vida e falar de mim, é você. Então, quem precisa de um tratamento na saúde mental é você, porque assim... Não, eu sou Não, contra. estou dizendo Ah. o preconceituoso, né? Mas você também poderia ser, porque quem sabe, Não, né? então, gente, cuida da sua vida, porque eu sou corno mesmo, tá? Isso, exatamente. É tão bonito, né? Eu digo assim, eu falei até para um preconceituoso, um transfóbico, que a gente fez um debate esses tempos atrás aí, e ele veio com várias, mas falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos brincar de vida. Eu cuido da minha, você cuida da sua, e tá tudo bem. É isso aí. Porque enquanto você fica preocupado e querendo debater sobre a minha vida, eu tô vivendo, tô sendo feliz. Palhaço é você que fica aí com palhaçada, porque eu não vou me matar Não, por mas sua eu tô causa. com palhaçada, eu tô entrevistando você. Entrou até na onda, tem até a música, né? É, eu tô usando, Aí eu tô querendo fazer agora, só eu um tô minutinho. usando esse negócio de 2 corno aí segundos, pra você fica saber quietinho. que a gente Garota propaganda. focou aí, né? Focou? Focou. Ah, Vai ótimo. ganhar uma caneca. Só por causa disso? Hã? Se eu não tivesse feito isso, eu não ia ganhar a caneca. Não, vai ganhar de todo jeito. Já tinha falado que eu ia ganhar. Eu A só quis gente- dar uma ênfase aqui pra, sabe? A gente noite. promete muito, depois não dá. Querida, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, travesti não é bagunça, então prometeu tem que cumprir. Tem que cumprir. Então vamos lá. Aí nós temos então LG, eu já falei da Agora letra nós L, vamos a né? a Eu já L falei da lésbica, não falei? lésbica. Falou. É a mulher cis que tem atração por pelo mesmo sexo, então ela é a lésbica. Mas Tá? as mulheres lésbicas não gostam de ser chamadas de lésbica, né? Elas gostam de ser chamadas de lésbicas. Ah, é? Sim. O que não pode é você falar sapatão. Antigamente falava sapatão, né? Tem Tem outros, até uma outros marcha de pronomes. carnaval, Maria Sapatão, Sapatão. Ah, de 1900 bolinha, né? Oi? Acaba ficando tipo pejorativo. Com certeza. Ser sapatão, Sapatão chama o cara de viado, viado. de bicha. Isso também. Nós temos então as letras, né? Quando eu era pequeno, eu tinha o maior medo de ser viado. Por quê? Agora não tem mais. Agora não, porque naqueles tempos, no meu tempo, ser viado eu era massacrado lá na minha cidade, eu era expulso. Era capaz de eles cortar minha tubiba. Sério? Exatamente. Você sabe que é, Eu né? sei, eu É passei verdade. por Eu esse tinha medo, preconceito. eu tinha medo. Você sabe que assim, antes de falar das outras letras, eu tenho alguma historinha assim rápida, né, para você poder entender. Aos 7 anos, dos 7 anos aos 10, 11 anos, eu não tomava água na escola, para não ter vontade de fazer xixi, Por causa de ir ao banheiro. devido ao banheiro. Porque assim, eu sempre fui uma criança muito obediente para minha mãe. Minha referência até hoje é minha mãe. Parabéns. Eu sou a mulher que eu sou, me tornei por todas essas inspirações que eu tive na minha Mas que volta. banheiro Minha você mãe. usava? Então, aí o que acontece? A mãe falava: filho, vai no banheiro masculino. Mas ela já sabia que você... Mas eu tinha trejeitos femininos. Eu era muito delicado, sabe? Aquele gay delicado, aquela criança gay delicadinha, Aham. sabe? Que fazia, né? Jeitinhos bem femininos. Ah, sim. Então, eu obedeci minha mãe e fui no banheiro. Eu cansei de apanhar no banheiro masculino. Apanhava? Apanhava. Chegou ao ponto de eu pegar e eu acho que o ápice dessa situação foi quando um rapaz, eu tinha 7, 8 anos, o rapaz eu tinha entre 14 e 16 anos, era uma, né? Outra geração já. Eles vieram, começaram a me dar muito soco, muito tapa na minha cabeça, eu tonteei, e eles foram me levando na direção do vaso sanitário que estava sujo. Muito sujo. E eles iam enfiar minha cabeça aí. Nossa. E aí chegou o coordenador de pátio e aí falou: não faça isso, me ajudou ali, me salvou. Bom, como eu sempre tive essa questão do universo feminino, né, desde pequena comigo, eu falei assim, e era esperta, né, eu falava assim: bom, se eu não posso entrar ali que eu apanho, as meninas me aceitam, as meninas são minhas amigas, elas brincam comigo. Eu vou ali então. E fui no banheiro feminino. Chegando no banheiro feminino, eu fui expulsa do banheiro feminino pelo mesmo coordenador que me salvou do banheiro O masculino. mesmo coordenador que te expulsou.
Mas você sabe que até hoje acontece isso, né? Sim, sim, é uma das nossas grandes lutas dentro dessa militância LGBT é a questão do banheiro social. Aí eu te pergunto e faço a pergunta para você aí de casa. Você na sua casa, quantos banheiros você tem? Tem famílias que são grandes, famílias de 5, 6 pessoas e tem um banheiro só. Todo mundo usa o banheiro. Você, na sua casa, você mora sozinho? Mas assim, quando você era da sua família, você usava banheiro assim, o mesmo banheiro que as suas irmãs, com seu pai, com a sua mãe, né? É o mesmo banheiro, mas hoje em dia eu tô mijando num balde. Isso aí são consequências, né? Da vida, coisas da vida. Coisas da vida. Então, assim, essa questão do banheiro social foi imposto, sabe por quê? Sim, não. Da sociedade? Porque homens entravam no mesmo banheiro, porque antigamente, nos primórdios, não existia banheiro feminino e masculino. Existia um banheiro social nos lugares públicos. Sim. E aí o que acontecia? Homens entravam no banheiro, onde já estavam mulheres, assediavam, estupravam e violentavam essas mulheres. Sim. Aí a galerinha lá da época falou assim, não, vamos ter que separar né, os banheiros, vamos ter que fazer um banheiro só para homem, um banheiro só para mulher, porque não está dando mais. Os casos nos primórdios, naquela época, eram casos assim de, por dia, muitos estupros. Muitas até chegando ao feminicídio. Hoje em dia não tem. Se acaso... Nos banheiros não, né? Porque hoje os lugares públicos têm essa questão. Mas existem esses banheiros unissex, que o pessoal fala, né? Então, nem em todo lugar, né? Mas... Se você sair do Brasil, porque o Brasil é terceiro mundo, né? A gente começa por aí, a nossa história. Se você vai para um país de primeiro mundo, você vai ter lugar que não tem placa, tá entendendo? As pessoas se respeitam, porque eu acho que tudo, em qualquer situação, em qualquer demanda ou tema ou pauta que você colocar falando sobre a raça humana, tudo começa pelo respeito. O meu respeito termina quando o seu começa e vice-versa. Tem desculpa, cuidado. Não, desculpa. Então, assim, então eu fiquei dos 7 aos 10, 11 anos sem tomar água, porque eu cansava, eu tinha medo de tomar água e sentir vontade de fazer xixi. Hoje, como representante da população LGBT, como militante, como ativista, eu digo para vocês que 78%, quase 79% da nossa população PT, travestis e transexuais, na sua fase adulta, temos problemas. Eu fui uma que tive problema de bexiga. Portanto, segurar. Sabe quando a criança fica assim, ó? Sim, segura, Sabe, fica segurando o xixi, né? A gente ficava assim. A maioria fica assim nas escolas. E aí a gente teve problemas gravíssimos na saúde. É que não pode segurar. Diretor, pega um balde com vontade de mijar da peste. O balcão tá aí, ó, tá tudo certinho. Aqui. Tem que usar a fralda aqui, porque a entrevista demora. Ai, Deus que me perdoe, que horror, gente. Tem tanta gente que usa, né? Fazer o quê? Mas são pessoas que têm problema, né? Mas, continuando... Bom, aí assim... Você lembra da letra que você parou da letra? Oi? Da letra que você parou, das letras? G. Eu parei na G. Então, assim, eu digo que na infância, não somente dentro de uma escola ou em órgão público ou na situação da sociedade, que eu sofri a violência. Eu sofri dentro de casa, porque eu venho com duas problemáticas, né, na minha vida. Né, eu tive, né, da minha infância. Eu vim de uma família gaúcha, que lá no Rio Grande do Sul é extremamente conservador, né? Os gaúchos são, né? Exatamente, aquela coisa assim, né? Tchê, barbaridade, guri e guria. E meu pai, juntamente com a família dele, né? Na minha família paterna, todos são militares do exército. Militares? A maioria. Então, o regime militar sempre foi muito presente na minha vida e na vida da minha família, dos meus irmãos. E eles te aceitaram. E a problemática maior qual foi? Foi exatamente eu ter sido, e sou, né, a caçula de 7 irmãos. Então, a diferença minha para minha irmã que me antecede é bem grande, assim, sabe? Né? Então, eu sou a rapa do tacho mesmo. A rapa do tacho. Então, meus irmãos mais velhos, eu sofri aquela opressão, aquele cuidado especial,
não só dos meus pais, como dos meus irmãos, tios e primos e tudo mais. E eu vim já delicada. Então, naquelas rodas de conversa, né, da domingueira lá no Rio Grande do Sul, que é churrasco, maionese, aquela coisa toda, meus tios, bem muito gaúchos e muito machistas, né, falavam assim, Mariano, que era o nome do meu pai, né, esse guri é estranho. Leva esse guri no médico, porque esse guri não é normal. Esse guri é meio coisa, eles falam assim, né? Né? E isso há 30 anos atrás. E aí o que aconteceu? A pressão em cima dos meus pais foi tão grande, que eles resolveram então me levar no médico para saber o que era. Porque eles não tinham conhecimento. Não se falava de transexualidade e clandestinidade naquela época. Naquele tempo, não. Se falava no pejorativo, como você falou, que hoje é pejorativo para nós, falava-se de traveco, né? O traveco, gente, né? O travecão, o traveco, sabe? Até O viado, hoje, né? até O hoje. viado. Ai, cara, fugiu da palavra aqui. Um comentário rápido. Eu tava vendo um filme, talvez vocês já viram, chama-se A Lenda de Belga. Depois eu fui ver esse vídeo, na versão legendada, eu nem lembro que idioma que era. Se era francês, não sei se era francês ou italiano. E quando em português falava assim, você é um monstro e tal, a legenda estava travesti. Por quê? Eles usam isso. Travesti nem eu sabia que era falar do monstro. Agora que eu acabei lembrando. Olha, assim, na verdade nós éramos, né, consideradas, né? Eu digo nós porque eu sou uma travesti, né? Éramos naquela época lá, nos primórdios, nós éramos monstros, né? Nós não éramos parte normal da sociedade. Aonde vem o binarismo. Por isso que eu gosto de falar sobre toda essa situação. Por isso que eu falo do cis, eu falo do trans, para que as pessoas possam entender o que é cada coisa no seu lugar. Mas travesti significa isso? Então se hoje chamar a pessoa de travesti, eu chamo de monstro? Não, hoje não. Hoje não. Sim. Hoje não. Porque assim, a palavra travesti, ela é resistência para nós hoje. Porque muitas morreram para que hoje eu pudesse estar aqui sendo entrevistada. Sim, entendi. Muitas foram assassinadas, muitas apanharam, né? Existia em 1980 a missão da Polícia Militar Civil, que era a Tarântula. Não sei se vocês se lembram ou se ouviram falar nessa missão Tarântula, aonde se equiparava, né, a tarântula com a vadiagem. Então, toda pessoa que se prostituía, naquela época, era vadio. Então, a polícia chegava, quebrava, batia, espancava e retirava da rua, porque era um monstro da sociedade. Era a parte lixo, suja da sociedade. Mas sobre as prostitutas também, pode ser chamada de prostituta ainda, né? Não. Profissionais do sexo. Profissional do sexo, desculpa, viu, prostituta? É profissional do sexo. Exatamente. Então tem que chamar profissional do sexo. Isso. Você também representa, você é uma essas é uma das pessoas que você... Essa é uma das bandeiras que eu As bandeiras também, milito. as profissionais do sexo. E Kenga? O que é Kenga na tua terra lá? Oi? Kenga? Kenga? Talvez no norte ela tenha filho de uma Kenga. Filho de uma Kenga. Kenga lá no Paraná e no Nordeste? Acho que é muito de estado para vai muito Kenga de é região, né? Região. Kenga é Kenga. É Kenga, é mulher que... Mas o que é Kenga? Profissionais do sexo. Talvez acho que é usado dependendo do estado, porque aqui ninguém fala biscoito. Aqui Bolacha. Você sabe que lá no Rio Grande do Sul, e é uma história meio engraçada minha, né? Porque eu cheguei aqui e aí eu fui na padaria, né? E na padaria eu fui pedir pão, né? Pão de sal de vocês aqui, para nós lá se chama cacetinho. E eu cheguei e pedi 10 cacetinhos. A moça da padaria quase teve um infarto quando me... Você pediu 10 cacetinhos. Exato. Ela falou assim, moça, não tem como eu conseguir isso aqui. Eu não sabia desse negócio de cacetinho. É o pão de sal. Propaganda aqui. Aí até que as crianças perguntam pro Papai Noel, Papai Noel, o que o senhor gosta mais dele? Pô, tudo cacetinho.
É pão de sal. Então, Pão de sal, pão de é. sal, cacetinho. Eu não. Você não- come cacetinho, sim? Eu não como cacetinho, não. Ah, você come cacetinho. A Sami tá falando que eu gosto de cacetinho. Não pode falar isso. Aqui a gente tem- Eu adoro comer cacetinho no café da manhã, no café da tarde. Em qualquer Pensou, momento. eu chego amanhã e falo, eu tô comendo um cacete aqui. Não, é cacetinho. Um cacetinho. Um Isso. cacetinho é diminutivo de um cacetão. Então, mas eu nunca comi cacetão, eu sempre comi cacetinho. Ah, só cacetinho. Ah, é só cacetinho. Vamos ficar pelos Então, cacetinhos. aí eu até me perdi, ele faz eu me Mas tem perder tanta coisa na LG. minha... Daí tem. Não, aí com 12 anos, Ah, é que você tava a pressão foi tão forte que aí meus pais então me levaram no médico. E aí, sendo filha de militar, eu fui parar aonde? No hospital militar. Aonde o médico é militar, todos os residentes também são militares, enfermeiros, é todo mundo militar ali, né? E aí fizeram tipo um estudo, né? Eu fui literalmente a cobaia Cobaia, olha só. na situação. E aí eu fiz mais de 20 exames e o último exame que eu fiz foi de hormônios. E aí foi quando veio a descoberta que eles estavam ali lidando com uma criança trans. Isso aí vem Mas lá naquele de tempo fora. já chamava trans. Isso, Já? isso. Ah, olha só. E aí meu pai, eu me lembro perfeitamente, né, como se fosse hoje assim, eu no meio, minha mãe, meu pai de pé, meu pai vestido com a farda, suava, ele tirou o cap e ele suava, desesperado, né, quando falaram sobre essa questão, ele falou assim, tem cura? Tem cura, como se fosse uma doença. Exatamente. Porque nós éramos postas como, né, no homossexualismo. Né? Hoje não se fala mais ismo. Tudo que é ismo é doença. Hoje nós falamos de homossexualidade. Homossexualidade, não é? Isso, não é ismo. Ismo significa Doença. 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 E nós não estamos mais na patologia de doença. Então nós não Lopes temos mais de síntese. lucornoísmo. É. E a minha mãe, apavorada, perguntando, aí a minha mãe não aguentou e desmaiou. Desmaiou? Desmaiou de tamanha medo que fosse uma doença gravíssima, né? Só que naquela época eles achavam o quê? Eles achavam que aplicando testosterona Ah, sim. no meu corpo, eu iria me tornar um machinho. Ah, Né? entendi. Mal sabiam eles que o negócio está aqui, ó. Aqui. É aqui. A transexualidade, por isso que eu falo, o órgão genital não tem nada a ver. Tem nada a ver o O órgão estereótipo físico não tem nada a ver. Olha essa minha conhecida amiga que com 42 anos decidiu se libertar. Aí vem aquela história do armário, né? Saiu do armário. Saiu do armário. Gente, eu nunca entrei nesse armário. Eu também nunca. Eu não, Né? E se eu entrei, eu acho que eu estourei muito cedo, porque eu sempre fui a Sami. Então, assim, o que aconteceu? Fiz um tratamento de mais ou menos quase um ano, né? Era para ser um ano o tratamento de aplicação de testosterona no meu corpo para ver se. Porque eu iria virar machinho, né? Só que com o teste que eu fiz de hormônio, que deu 73,4% de hormônio feminino natural no meu corpo, por isso que eles se identificaram que eu era uma criança trans, que eu tinha mais hormônio feminino do que masculino, natural. Eu nasci dessa forma. Sim. As mãos, os pés, as formas do meu corpo enquanto criança, eu posso até um dia trazer as fotos para você ver, as fotos de criança. Eu sempre com a mãozinha, sabe aquela quebradinha, né? Sabe? Assim. O rosto muito feminino. E as pessoas falavam, linda sua filha. Que linda essa menina. E meus pais morriam de vergonha naquela época, né? Meu Deus, não é meu filho. Ele é menino. E aí o que aconteceu? Deu o distúrbio hormonal. Sim. Com 12 anos. 12 anos. Ou seja, o meu corpo rejeitou o hormônio masculino. Rejeitou. E com 12 anos eu cheguei a pesar 142 quilos. Nossa! Eu fiquei inchada. O meu pé, eu não podia colocar meu pé no chão. Porque sabe quando fica muito inchado? O pé que fica, a pele fica muito sensível, que estica ao máximo e dá aquelas rachadurinhas assim, sabe? E aí minha mãe chorando, meu pai falou assim, a gente tá matando ele. Aí meu pai, vamos parar com essa história agora. Aí levou-se mais algum tempo, né? Para que eu conseguisse retirar esse hormônio
masculino do meu corpo. Exatamente. Aí aí foi feito um tratamento de bloqueio. Foi utilizado bloqueador no meu corpo. Nisso eu tive depressão, porque eu não me reconhecia, eu não me identificava. Eu olhava no espelho, eu via aquela imagem deformada, né? Porque, sabe, toda inchada, a minha respiração, sabe, eu tinha problemas de respiração, eu tive refluxo, tenho até hoje essa problemática de refluxo, devido a muita gordura, né? Os órgãos ficaram, né? Literalmente amassou o meu pulmão e todos os órgãos, né? A gordura. Então, eu tive essa primeira situação transfóbica dentro da minha própria família. E Traz esse cansaço físico muito rápido também. exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sami. E a aceitação deles? Então, a partir daí, o medo que eles tinham é que eu fosse uma criança, que eu me tornasse aquele adolescente revoltado, né? Aquela criança adolescente, e você sabe perfeitamente que os 11, 12 anos é a parte onde a criança está se tornando adolescente, que fica assim, terríveis, né? Em termos de personalidade. Então, nessa área, que a criança tem que decidir, os pais proibir, não? 30 anos atrás não existia isso. Sim, hoje já é diferente. A criança não, mas a justiça sim. Pode entrar como judiciário. Mas aí a criança vai lá no órgão responsável por isso. Não, isso aí acontece o seguinte, o meu trabalho dentro do ativismo LGBT faz com que como que eu vou trabalhar, como eu vou fazer com que a sociedade entenda o que é ser LGBT, o que é ser uma criança ou uma pessoa trans. Se eu não for diretamente aos órgãos competentes e que trabalham com a sociedade, jamais eu vou conseguir fazer com que eles entendam o que é. Eu fiz um trabalho juntamente com o CTA, que é o Centro de Testagem aqui de Jundiaí, e a gente percorreu durante 2 anos as 37 unidades básicas de saúde, as UBSs, falando com médicos profissionais, com o pessoal da portaria, da recepção, o porteiro, o pessoal da faxina. Toda a equipe parou para me escutar durante 1 hora e eu consegui passar o recado. Os atendimentos mudaram. O atendimento, porque o que acontece? Toda a UBS aqui em Jundiaí, particularmente, né, eu gosto muito de falar desse serviço que é maravilhoso, é literalmente a segunda porta da gente, né, do bairro. Porque não estou legal, vou na UBS. Então, o que acontece? Eu peguei e fiz esse trabalho. Quando o pai leva, ou a mãe, os pais levam a criança na UBS, é porque a criança está com alguma coisa. Ali, os profissionais da saúde já identificam, né? Olha, ou na escola existe essa questão de, olha, essa criança, ela é diferenciada dos demais. É diferenciada. Né? Então, o que acontece? Ali, o próprio profissional ou o próprio professor pode falar, pode chamar os pais e perguntar: você viu que seu filho, assim, você não gostaria de estar fazendo o acompanhamento dele aqui na UBS com um psicólogo? E aí vem a descoberta, porque aí vem o profissional da saúde que trabalha voltado, né, para essa questão de psicologia, vem fazendo todo esse trabalho. E aí, se os pais não aceitam, a saúde tem o direito e o dever, enquanto cidadão, de acionar o jurídico, né, o judiciário, para poder ver o que pode fazer com essa criança. Mas a criança vai se manifestar, de repente ela se manifestar, aí então a lei, vamos dizer assim, o órgão vai ficar em cima dessa criança, não, você tem que ser, seus pais não podem falar nada, né? A gente não acaba não entendendo, né? Então, para que haja infelizmente das pessoas, né, a gente vai se. Exato. Assim, na verdade, eu acho que a maioridade aqui no Brasil é 18 anos. Né? Então, até os 18 anos, essa criança vai ter cuidados especiais com o jurídico. Vai continuar com os pais, mas vai ser sempre acompanhado. E são casos, assim, 1 ou 2 ou 3, né, entre 100, entendeu? Hoje eu acho que
essa desconstrução que eu sempre falo, né, que eu pontuei durante todo o nosso bate-papo, essa desconstrução ela vem exatamente nesse momento. É para desconstruir, ou seja, pais que não eram leigos e a gente achava que eram pais transfóbicos, mas não. Todo pai e mãe, ele quer ter a autoproteção do seu filho. Então tem muitos casos de pais que hoje falam comigo e falam assim: eu tenho medo, eu não tenho preconceito. Eu amo meu filho como ele é. O meu medo é o que vai acontecer com ele lá fora. É o que ele vai ter que enfrentar o que ele vai lá passar fora. Exatamente. com esse mundo preconceituoso que nós temos. Que nós vivemos. Que nós vivemos no planeta Trevas. Eu costumo dizer que é o planeta Trevas, o planeta sofrimento aqui. Eu queria que você olhasse para aquela câmera aqui. Tem muita coisa para a gente falar e eu queria te fazer um convite para você retornar ao nosso programa. Você aceita? Para a gente continuar com esse assunto. E ficou muita coisa. Eu queria que você olhasse... Eu falei só 2 letrinhas, gente. Tem um monte de letra ainda, pessoal. Mas eu queria que você olhasse para a câmera da verdade aqui e mandasse uma mensagem para quem está passando por isso, alguém que queira assumir a sua identidade, pode ser assim? Identidade de gênero. Identidade Aprendeu! Aprendi! Viu só que maravilha? Obrigado, Maravilha! Gente. Eu fico muito feliz. Agora, fora de brincadeira, eu fico muito feliz quando eu venho num espaço, me dão a oportunidade de ter meu lugar de fala, né? Para falar sobre esse assunto e ver que a pessoa conseguiu absorver alguma coisa da minha fala. Bastante. Isso é muito importante. E a gente vai continuar com essa entrevista em outra oportunidade, porque é muita coisa que eu tenho que perguntar para a Sami e ela vai me responder. Com e certeza. Você vai aí em casa aí, vai ficar ligado aqui, que logo a gente vai fazer a chamada, possivelmente com outro cenário, tá bom? Estarei presente. E eu agradeço a sua visita. Se você quiser mandar um recado, eu acho que quer falar alguma coisa? Exato. O evento, dia 29 de janeiro é comemorado, né? Nós falamos muito sobre a visibilidade. Dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans aqui no Brasil. Eu, enquanto representante e presidenta do CAI Jundiaí, que é o Centro de Apoio e Inclusão Social para Travestis e Transsexuais, presidenta e CEO, né, hoje dessa instituição, somos responsáveis em fazer atividades e ações voltadas para esse dia. Nós realizamos, então, nós estamos no nosso 6º encontro. Nós estamos na retomada aí, né, do presencial, 2 anos que a gente passou, infelizmente, enclausurados, né, no isolamento social devido a tempos pandêmicos. Nós estamos retornando, então, no dia 24, presta atenção, dia 24 de janeiro, terça-feira, às 19 horas, no anfiteatro da Biblioteca Municipal, Nelson Futs. Nós faremos, então, a nossa retomada, uma atividade, um evento voltado para toda a população, para toda a sociedade. Não precisa ser trans para abraçar a nossa causa. Basta ser humano. E para você, né, que hoje se identifica, eu não gosto dessa palavra diferente, eu acho tão feio, né? Mas especial, porque somos pessoas especiais. Não desista. Não desista da sua felicidade. Você veio ao mundo com um propósito, com uma missão. E essa missão é ser feliz. Independente da sua cor, da sua forma, do seu gênero, da sua identidade de gênero, orientação sexual, continue. Você, papai, mamãe, você vizinho, tio, vó, seja quem for, amigo, que conheça uma criança, um jovem, adolescente, transexual ou LGBT, e que precisa de ajuda, basta entrar em contato com @CAISJundiaí. A nossa instituição todo o trabalho é gratuito, nós temos mais de 58 colaboradores voluntários fazendo um trabalho para você. Então, basta ser feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos viver sem preconceito, Peste. Vamos cada um cuidar da sua vida e ser feliz, tá bom? Obrigado a você que teve coragem aí e paciência de assistir essa entrevista maravilhosa com essa pessoa maravilhosa, cheia de energia positiva, que eu adorei conhecer ela e ela vai retornar aqui
Tá bom? É só Em chamar que eu breve, venho. Em breve. E traz companhia também. Beijo no coração do Lapis de Lu. Fui, obrigado, fica com Deus.